Olá, queridos alunos! Vamos continuar nossa aula sobre a camada física? Bem, se você não está entendendo por que continuar, é porque você não assistiu o primeiro vídeo. Então, vai lá, volta, assiste a primeira parte dessa aula, tá bom? Aí sim você vem assistir essa aula daqui. Então, a gente viu na aula passada, né, ou na primeira parte, que o transmissor gera dado, que esse dado é codificado, né, na interface para poder trafegar no canal de comunicação no formato de sinal. Esse sinal, quando chega lá no final do receptor, ele é tratado novamente pela interface decodificado para virar dado e ser lido pelo destino. Quem faz essa transmissão aqui, né, o canal de comunicação, quem leva o sinal são os meios de transmissão. Tá? Então, eles transportam fisicamente esses sinais codificados. E eles podem ser cabos, né, que são os meios guiados, ou sem fio, que são os meios não guiados. Os cabos, nós temos o coaxial, né, que foi utilizado nas primeiras redes, que é formado por um fio de cobre, que é o condutor interno, o isolamento interno de plástico, o malha condutor externo de metal e a capa protetora plástica também. Como eu falei, eram mais utilizados no início, né, até a década de 90 mais ou menos. Possui dois tipos de padrão, que é o 10 base 2 e o 10 base 5, sendo a taxa de transmissão de 10 megabits por segundo, e o 10 base 5 tem uma maior resistência à interferência e também um maior comprimento. Na verdade, tem um padrão que permite que ele chegue até 10 gigabits por segundo, que é utilizado pelas operadoras de TV a cabo, que oferecem também serviço de acesso à internet. Entre as vantagens está a resistência a ruídos eletromagnéticos, mas ele tem grandes desvantagens comparado com o cabo coaxial, com o cabo par trançado, que é um problema de mau contato, tá? Esses conectores dele muitas vezes causam mau contato, e aí é difícil você identificar em que parte da rede está aquele mau contato, né? Qual conector. O preço, né, comparado com o cabo par trançado, o par trançado é mais barato, foi um dos motivos porque ele popularizou, e também ele tem uma flexibilidade pequena, tá? Que dificulta muitas vezes o manuseio. Aqui algumas fotos para quem nunca viu, né, uma rede que usa cabo coaxial. Então nós temos o conector T, que é conectado na placa de rede, certo? O conector BNC, que é conectado em pelo menos uma das extremidades do T, né? Se o computador ficar no meio, vai ser nas duas extremidades. E o terminador, que fica no final do barramento, para terminar a rede, né? O próximo é o par trançado, né, que é o que todo mundo conhece, que normalmente é azulzinho, mas pode ter várias cores, né? É o tipo mais usado. É formado por 4 pares de fios de cobre trançados, por isso o nome par trançado. E esses pares, né, o fato de eles serem trançados é para cancelar a interferência eletromagnética das fontes externas, tá? E também mútua entre os cabos, ok? E eles podem ser blindados ou sem blindagem. O mais comum, que é o que a gente usa normalmente, é o sem blindagem, né? Mas ele pode ser blindado para poder reduzir a interferência. Vantagens, né? Mais barato, né? Como a gente já viu, tem uma maior taxa de transmissão, pode chegar até 40 gigabits por segundo, tá? A nova categoria 8. Desvantagem, é mais sensível à interferência e ao ruído, né? Principalmente o formato mais comum, que é o não blindado. Cabos, também temos a fibra ótica, né, que é o sonho de consumo, né, gente? Ela tem o núcleo, que é a fibra, né, o vidro, casca, que é o revestimento, e uma capa protetora, né, que envolve tudo isso. E tem dois tipos, que é o monomodo, que tem apenas um feixe de luz, e o multimodo, que tem vários feixes de luz. A principal vantagem, né, imunidade a interferências, né, coisa linda, uma alta taxa de transmissão, que chega a terabits por segundo, mas desvantagem é a fragilidade, né, para manusear, e o alto custo, né, se comparado com o par trançado, principalmente, que é o mais utilizado. Nos meios sem fio nós temos o rádio, temos micro-ondas, temos satélite, temos também infravermelho, ok? Todos utilizam ondas eletromagnéticas que formam o nosso espectro eletromagnético, né, que tem vários tipos, dependendo da frequência da onda. Não vou falar sobre isso aqui, tá, gente? A gente tem uma rede específica, ou melhor, uma disciplina específica para falar sobre isso, que é a disciplina de rede sem fio, certo? Mas eu vou colocar lá na curadoria material para quem quiser estudar sobre isso daqui. Bem, um problema que nós temos nesses meios de transmissão
né, é que acaba que a largura de banda, na maioria das vezes, não é utilizada por completo se você tiver apenas um usuário utilizando, ok? Muitas vezes, apesar de ele utilizar o tempo todo, ele não usa toda a largura de banda, então parte da largura de banda fica ociosa, por mais que ela seja utilizada o tempo todo, né, não preenche ela toda. E o mais comum é que você usa, né, até pode usar durante o tempo todo, mas você não usa, ou melhor, você consegue usar a largura de banda toda, mas durante curtos períodos de tempo. Então, nos períodos de tempo que você não está conseguindo utilizar, fica ocioso, ok? Então, para a gente poder reduzir essa subutilização do meio, foi criada a multiplexação, que é o compartilhamento de um mesmo canal para transmitir vários sinais ao mesmo tempo, sem que haja interferência entre esses sinais, tá? Nós temos dois principais tipos, que é a multiplexação por divisão de frequência e a por divisão de tempo, que a gente vai ver agora. Por divisão de frequência, a gente tem a largura de banda dividida em faixas menores de frequência, que a gente chama de canais, ok? Então aqui, né, essa aqui seria a largura de banda completa e ela foi dividida em 4 faixas menores, tá, que permite que 4 usuários consigam utilizar aquele mesmo meio de transmissão, ok? Então os 4 sinais são mandados em conjuntos, cada um num pedacinho da faixa, né, da largura de banda completa, ok? E o TDM, todos os usuários usam a largura completa, mas cada um usando durante um pequeno espaço de tempo que é chamado de slot, tá? Então, ó, vocês podem ver que o usuário azul, ele usou só durante um pequeno espaço de tempo, ele espera os outros 3 usuários usarem para poder ele usar novamente, tá? Então, é um revezamento com relação ao tempo, ok? Com relação à transmissão, ela pode ser classificada pela direção do fluxo, ok? Ela pode ser simplex quando ela funciona apenas em uma única direção, tá? Como vocês podem ver aqui no exemplo, como, né, o rádio analógico, a TV analógica, tá bom? Temos o half duplex, nesse caso a gente consegue a comunicação nas duas direções, mas não ao mesmo tempo, tá? Então, em dado momento, sempre está trafegando apenas em uma direção, ok? Por exemplo, walk-talk, tá? Né? Só um pode estar falando em um determinado momento. E full duplex, que nesse caso pode haver comunicação de ambos os lados em ambas as direções, tá? Ou seja, comunicação nas duas direções de forma simultânea, como uma ligação telefônica, ok? Uma brincadeira que eu gosto de fazer para vocês conseguirem lembrar bem desses 3 tipos é que eu digo que o simplex, né, o exemplo é o mesmo que eu falei ainda agora, o simplex seria a TV analógica, né, que a gente só recebe o sinal, mas não tem nenhum tipo de interação com ela, tá? Aquela TV antiga, tá, gente? Sem ser as TVs de hoje. A half duplex, eu digo que são homens conversando, tá? Porque só um pode estar falando em determinado momento, se os dois falam ao mesmo tempo, nenhum dos dois está escutando mais, né? Estão os dois falando e está tendo só ruído e choque lá de transmissão, mas ninguém está conseguindo entender nada. Então, um fala, o outro escuta, quando aquele termina, o outro fala e o primeiro escuta, ok? E full duplex seriam várias mulheres conversando, porque as mulheres conseguem falar e ouvir ao mesmo tempo, né? De forma impressionante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas isso acontece, tá, gente? Então, né, isso é uma brincadeira para poder vocês conseguirem guardar, tá, essa definição. Já teve gente que usou uma prova, não conseguiu lembrar do nome do tipo de transmissão e usou os exemplos. Então, por isso eu sei que a gente consegue, ou vocês conseguem guardar, tá, esse exemplo aí. Por isso que eu continuo fazendo ele até hoje. Também temos a forma de caminhamento, tá, que pode ser serial, que é quando os bits vão um atrás do outro, ou em paralela quando eles são transmitidos simultaneamente. Aqui desenhozinho, né, que desenho sempre ajuda, né, a gente quer que eu desenhe, né, nesse primeiro caso aqui, né, vai na série, um bit atrás do outro, até transmitir os 3 caracteres, e no segundo não, vão, né, de forma serial, aliás, perdão, paralela, né, para poder transmitir tudo. E temos também a transmissão síncrona ou assíncrona, né, que é quando você classifica de acordo com a sincronização. Na assíncrona, pode ser mandado em qualquer tempo e a gente vai ter que sinalizar de alguma forma o início e o final daquela transmissão. E na síncrona, nós vamos ter que ter uma forma de sincronizar o transmissor e receptor para que eles consigam se comunicar e receber a transmissão, né, o dado que está sendo transmitido.
E vamos voltar um pouquinho lá sobre a questão da topologia. Lembra que a gente vê as topologias, né, ponto a ponto, multiponto, aqui a gente vai ver as formas mais comuns de topologia utilizadas pelas redes, tá? Nós temos o barramento, né, o bus, eu fiz a brincadeirinha aqui, né, obviamente não ônibus, mas o formato do barramento, todos os computadores são conectados em uma única linha, que é chamada de barramento, por isso esse nome, tá, gente? Os nós podem ser adicionados ou removidos sem afetar a rede, então qualquer nó desse aqui pode sair ou entrar sem afetar a rede. Mas, e se o nó falhar, a rede também não será, né, afetada, a não ser que o barramento central seja afetado, tá? Mas qualquer um desses nós que estão conectados ao barramento, se um deles falhar, não vai afetar a rede. Temos também a topologia estrela, nesse caso nós vamos ter um dispositivo central, né, o hub, que pode ser um computador, pode ser o próprio dispositivo, hub, né, que gerencia a rede. Nós vamos ter todas as mensagens roteadas através desse hub, tá? Então as máquinas não conseguem se comunicar diretamente, elas só se comunicam através do hub. Se houver uma falha de conexão entre o hub e uma máquina, não tem problema, a rede continua funcionando com as outras máquinas, mas se por um acaso o hub falhar, aí, né, toda a rede cai. Afinal de contas, toda a comunicação é feita através dele. Temos o formato anel, né, My Precious. Nesse formato aí, os anéis são ligados, perdão, os computadores são ligados, né, no formato circular, né, por isso que tem esse nome, né, lembra o anel. Não que eles estejam formando uma roda, tá, gente? Mas a conexão entre eles fica nesse formato aqui. E as mensagens sempre trafegam numa mesma direção, tá? E cada nó, quando recebe uma mensagem, chega a ser para ele. Se for, ele consome aquela mensagem, se não, ele coloca de volta no barramento para chegar no próximo nó. Se um nó falhar, né, vocês podem perceber que a rede como toda vai cair, ok? E temos o formato que seria, a topologia que seria a melhor, né, mas também é mais difícil de você ter e de manter, que é todo mundo conectado a todo mundo, né, o famoso tudo junto e misturado. Né, todos os nós da rede são conectados e cada um deles é conectado a todos os outros nós. Né, vocês podem ver, né, a bagunça que gera um tipo de conexão desse, com tanto de fios, né, que você precisaria, tanto interface que cada máquina precisaria ter, mas esse é o melhor, seria o ideal, né, o sonho de consumo de um administrador de rede, porque, né, se um caminho cair ou um nó falhar, você tem vários outros caminhos para poder chegar em todos os outros nós, ok? É isso, gente. Dúvidas, mandem mensagens pelo AVA, mandem mensagem lá no fórum de dúvidas, ou mandem e-mail para geisdomingues@gmail.com ou geisa.domingues@ufrpe.br. Na próxima aula a gente vai falar sobre a camada de enlace. É isso, fui!